Ele também ficou emocionado, ele até colocou também nas redes sociais que se por um lado ele está feliz, por outro ele fica triste pelas essas despedidas, é um momento de despedida, e dar o abraço fraterno aos companheiros dele, até publicou algumas fotos lá ontem na reunião ministerial, ele se despedindo, inclusive de alguns, abre pra gente aqui, ó, ele feliz por um lado, mas claro que triste por outro. O próprio Lula, abre na foto pra gente aqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui. Ele falando aqui do Lula, ele aqui, o Lula falando diretamente para ele. E aí ele aqui tá dando um abraço conjunto, ele fala que está feliz por um lado, mas triste por outro, tá iniciando as suas despedidas. Aí, aliás, até esse ponto é interessante, né, o Sakamoto, que, por exemplo, eu até estava vendo não é ataque, mas observações, né? A ex-deputada estadual Janaína Pascoal, que também é jurista, professora da USP e tudo mais, ela pôs uma crítica, ela falou assim que não acha adequado um ministro do Supremo Tribunal Federal já escolhido, já aprovado, aguardando para tomar uma posse, seguir num cargo tão importante como o Ministério da Justiça. Né? Ela até colocou assim, olha, não me parece adequado ele seguir à frente do Ministério da Justiça. A separação dos poderes é um dos mais importantes alicerces da democracia brasileira. Trata-se de um princípio tão básico. Me intriga ninguém questionar isso. Você vê algum problema aí, algum conflito de interesse na separação dos poderes? O Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo, seguir como ministro da Justiça até o começo do ano que vem? Olha, Fabiola, eu já tinha refletido sobre isso, eu não vejo um problema exatamente por conta de algumas questões legais. Primeiro que na hora que o Flávio assumir, ele tiver que assumir a cadeira de ministro do Supremo, né, ele já vai ter que deixar a cadeira de ministro da Justiça. Se ele pegar alguma ação, se chegar no Supremo com ele alguma ação que ele acabou tendo que proferir ainda como ministro da Justiça, é claro que ele vai ter que se declarar impedido como ministro do Supremo. Agora, isso não vale apenas para as ações tomadas entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. Isso vale para um ano de ações que ele tomou. Entendeu? Então, isso, a exceção que ele vai ter que ter, essa declarar-se impedido, da mesma forma que uma pessoa que foi advogada-geral da União, como o André Mendonça, tem que se declarar impedido das ações que ele julgou, senão é equivocado, que nem passou pela mão dele, senão é extremamente equivocado, ele não pode. Né? Da mesma forma que o Gilmar Mendes, que também trabalhou, né, como advogado geral, né, não podia atuar, né, como isso. Qualquer falha nesse sentido é um equívoco. Da mesma forma que, por exemplo, o que a gente teve recentemente no Supremo, agora até te comentou o caso ontem, do ministro Dias Toffoli, que julgou um caso que tinha envolvimento da sua mulher como advogada, e isso é equivocado, é extremamente equivocado, né? Isso ele não pode, né? Mas ele fez, né? Mas ele não pode. E não precisa nem ser ministro, ser AGU para fazer isso como ele era, de fato, né? Eu acho que não há um problema, né? Por via das dúvidas, até para não ter questionamento. Na verdade, o Dino está sendo mantido no cargo por conta de duas coisas, né? Primeiro, porque o Lula quer que ele participe do 8 de janeiro, das cerimônias do 8 de janeiro. Cerimônias democráticas, quando a gente falou com o Ricardo Capelli até disse que estão monitorando as redes sociais, não há por enquanto, nenhuma manifestação de extrema-direita programada para o dia 8 de janeiro, né? Então, só que ele quer que o Dino participe do 8 de janeiro, porque o Dino tem um papel fundamental na resposta dada pelo governo naquele momento. Em segundo lugar, manter o Dino na cadeira. Aí o Dino vai fazer o quê? O Capelli falou que o Dino vai tirar folga, vai ter dias de folga esse finalzinho de janeiro, ele vai tirar folga, né? Tudo. Na prática, quem vai assumir durante esse período é o Ricardo Capelli, mas ele assume como executivo. Mas manter o Dino lá acaba, na verdade, tirando um pouco de pressão, né, com relação à demanda para que o Lula aponte um sucessor do Flávio. Né? Então, se você não se manter ele lá, mesmo que de folga, né, e deixar o Capelli como executivo, mas comandando de fato, na maior parte do tempo, né, ele acaba tirando a pressão do Lula para poder indicar alguém. Né, e que a pressão está grande, a disputa no PT, a disputa entre aliados, a disputa entre advogados, parceiros, tudo tem um monte de gente de olho na cadeira, ou cadeiras, né, que o Ministério da Justiça pode ser cindido em dois,
Ministério da Justiça e Segurança Pública, é Injustiça e Segurança Pública, com vários nomes circulando, né? Lewandowski, o próprio Ricardo Capelli, Simone Tebet, o Marco Aurélio Carvalho dando prerrogativas, né? Tem um monte de gente circulando também em nome do Jorge o Messias, né? Que está na AGU. Então, eu acho que isso também ajuda a baixar a fervura, Fabiola, mas eu particularmente não vejo, porque isso, na verdade, não são apenas 1 ou 2 semanas, né? Mas agora ele foi indicado para o Supremo e ele sabe, etc. e tal. Tem um monte de decisões anteriores que tomadas por ele, como juiz, como ministro da Justiça, que vão acabar batendo no Supremo também, e que ele vai ter que se declarar impedido. Então, vai ter que se declarar impedido por uma semana, 2 semanas a mais também. Eu acho que não faz muita diferença. Algum impedimento em ele seguir como ministro da Justiça? Nós comentávamos aqui dias atrás, né, Fabiola? Eu vejo sim, acho que não conviria a presença dele no Ministério da Justiça depois de ter sido aprovado pelo Senado, né? Em condições normais, o Estado precisa de nitidez. Na atmosfera envenenada que nós estamos respirando hoje no Brasil, a ambiguidade é uma anomalia que conviria evitar. O Flávio Dino não está migrando de uma pasta para outra, ele migrou de poder, ele saiu do Poder Executivo e foi para o Poder Judiciário. Ele está sob questionamento político. O bolsonarismo, chamando de ideológico, diz que vai um comunista no Supremo. O Lula, atirando contra o próprio pé, estimula, na base da galhofa, da piada, essa polêmica. É comunista do bem, é comunista, mas é do bem. Então, nesse contexto, você manter o novo ministro do Supremo na antiga cadeira, na poltrona de ministro da Justiça, é um erro político. O presidente precisaria dar maior nitidez a essa sua decisão. Decidiu, vai ser ministro do Supremo? Então, até logo. Ah, não, só vai tomar posse no dia 22. E o Dino é um personagem de classe média, ele não pode. Ele precisa encher a geladeira. Então, que assuma o seu mandato, ele tem um mandato lá de senador. Acho que o ideal seria sai de recesso, volta, assume junto com a volta do Supremo Tribunal Federal, eh, depois do recesso, que vai ser no início de fevereiro. Aí jogaram para o dia 22, disse que, não, o Dino precisa participar da cerimônia do 8 de janeiro. Ele não precisa ser ministro da Justiça para participar dessa cerimônia. Pode, pode estar presente à cerimônia, mesmo sem ser ministro da Justiça. Então, acho que falta nitidez, Fabiola, e essa ausência de nitidez é um misto de pressão política, porque o PT não quer que o Ricardo Capelli, o número 2 do Ministério da Justiça, assuma, ainda que interinamente. O Lula também demora a escolher o substituto, gostaria que fosse o Ricardo Lewandowski. Outra anomalia, um sujeito que acabou de sair do Supremo Tribunal Federal, como ministro do Supremo, fez favores ao governo, entregou ao governo a suspensão de artigos da lei das estatais, que permitiu ao Lula acomodar políticos em empresas estatais. Aí ele sai, numa porta giratória, sai do Supremo e entra no cargo de ministro da Justiça. Então é tudo muito pouco nítido e anormal, Fabíola, nesse tipo de relacionamento. Então conviria o Lula ter um pouco mais de nitidez. De resto, Fabíola, para encerrar, ninguém deve duvidar da sinceridade do Flávio Dino quando diz que tem um sentimento ambíguo, que está muito orgulhoso de ser ministro do Supremo, mas que também gostava muito de ser ministro da Justiça, né? Agora, hoje, como ministro da Justiça, o Flávio Dino cumpre ordens, entre elas, ordens do Supremo. Uma dessas ordens, o Supremo considerou que há um estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros e deu 6 meses para o Executivo resolver esse problema. Problema secular, deu 6 meses para resolver. Como ministro da Justiça, o Flávio Dino deveria resolver. Como ministro do Supremo, ele vai ocupar a cômoda posição de um magistrado que manda e o Executivo tem que obedecer. Então, pode até ser um sentimento ambíguo, mas sem nenhuma dúvida é muito mais confortável a poltrona de ministro do Supremo.